Abra sua Bíblia, Apocalipse 15, verso 2 ao verso 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, é a tua palavra que nos orienta, é a tua palavra que nos instrui. Ó Deus, que possamos compreender, mas que possamos aplicar a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Suplicamos o teu auxílio, a intervenção, ó Deus, do teu Espírito sobre o nosso entendimento, para obedecer a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, amados, é um texto riquíssimo em conteúdo teológico, um texto bem amplo. Esses dois versos poderíamos ficar debatendo aqui em outras ocasiões, porque é um texto que nos traz uma compreensão e uma aplicação extremamente profunda. E esse texto me faz lembrar do jeito que nós cantamos aqui, que os reformadores, eles tinham a adoração cantada como nós fizemos. Lutero afirmou que depois da palavra de Deus, a música, o louvor a Deus, merece mais alta atenção e o mais alto louvor. A adoração através do canto, amados, a adoração através do canto congregacional é a expressão de uma vida resgatada por Cristo para Deus. Quando nós cantamos, nós estamos expressando aquilo que já aconteceu no nosso coração, o resgate para Deus por meio de Jesus, da nova aliança, da qual nós somos chamados, fomos resgatados. O nosso cantar deve ser a expressão de uma vida. Quando estamos cantando louvor e adoração, temos que compreender que esse cântico é uma resposta à graça de Deus. Mas nos vem uma pergunta: quais são então as bases, os elementos que fundamentam, que apoiam essa nossa expressão de adoração? Mas a adoração, ela deve ser constante em nossa vida. Os atos de adoração, testemunho, também o mover dos nossos lábios para a glória de Deus, deve ser presente em cada momento da nossa vida. Em Hebreus nós temos essa afirmativa. Hebreus 13:15 nos diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus, sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Os nossos lábios devem oferecer esse fruto de louvor a Deus. E nós sabemos, quando paramos para avaliar um pouco sobre essa expressão fruto de lábios, nós somos levados a pensar que uma planta, quando frutifica, muitas delas, antes de frutificarem, vem a flor. E a flor e o fruto de uma planta só acontece se a planta está bem. E essa passagem de Hebreus, ela tem uma conexão lá com Números 17 também, quando Moisés estava tentando organizar e acalmar o seu povo pela busca de um líder, e cada um queria o seu próprio líder. Então Moisés foi chamado para tentar acalmar o povo. A narrativa que traz um simbolismo, ele pediu que trouxessem então, cada um das suas tribos trouxessem um varão, a vara daquele que seria o líder,
E também trouxeram de Arão. E ele colocou na tenda. Ele rogou a Deus. E Deus respondeu. E todas as varas ficaram secas, mas a de Arão floresceu. E ele disse, está aqui, a flor é sinal da ação de Deus. Deus escolheu o líder. Deus escolheu aquele Arão, da tribo de Levi, aquele que também tinha a responsabilidade de conduzir o povo na adoração. Estava então recebendo um sinal, uma flor, que Deus colocou como sinal para dizer, este é o meu escolhido. Eu mudei a vida dele, ele vai agir de acordo com a minha vontade. E a flor é um sinal. Assim como Deus fez brotar flores de uma vara seca como sinal da sua escolha, escolha que procede somente dele. Nós, vivificados pela graça de Cristo, somos chamados continuamente a Deus a oferecer sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A flor da devoção que surgiu na vara de Arão aponta para a adoração que floresce de um coração regenerado, enquanto que fruto de lábios mencionados em Hebreus representa a expressão visível desta mesma adoração. Em ambos os textos, o louvor está conectado, mas que é produzido exclusivamente por Deus. A flor da devoção. Essa é uma expressão que me chama muito, toca muito o meu coração, porque é uma expressão que foi usada pelo teólogo e escritor J.C. Ryle há muitos anos atrás. E ele escreve em um de seus livros, Adoração, Prioridade, Princípios e Prática. Ele diz, o louvor tem sido chamado apropriadamente, isso que nós cantamos, o nosso canto para Deus, tem sido chamado de a flor da devoção. É uma parte da nossa adoração que nunca acabará. Chegará o dia em que a pregação, a oração, a leitura da palavra serão desnecessárias, mas o louvor permanecerá para sempre na eternidade. Flor da devoção. E quando eu olho esse texto de J.C. Ryle, para mim é difícil não lembrar de algo que eu tenho aprendido ao longo dos 39 anos de casado com minha amada esposa Gisele. Ela é apaixonada por flores. Temos em casa um pequenino jardim no terraço do apartamento. E desde quando casamos, ela começou a organizar esse jardim. E ela tinha o cuidado de todo dia regar as plantas, podar as plantas, cuidar dessas plantas. E durante algumas vezes, ela amanhecia, estávamos tomando café e eu via só ela sorrindo, falando sozinha, que lindo, que lindo, que flor linda. Aí, o que foi, amor? Essa flor, olha como ela desabrochou, isso quer dizer que a planta está bem, que o cuidado que eu tenho colocado sobre ela está surtindo efeito. Eu falei, é mesmo? Não, eu tenho que trocar terra, eu tenho que tirar essas pragas, eu tenho que podar, porque tem folhas secas. E eu venho aprendendo com ela aos 39 anos de casado. Isso me lembra J.C. Ryle, que a flor da devoção é fruto de uma vida cuidada por Deus, podada por Deus, regada por Deus, a nossa vida. E como é esse fruto, essa flor? Me faz lembrar o Salmo 1, que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele completa com um versículo belíssimo. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Olha, como é que ele dará esse fruto? Meditando na palavra, se mantendo firme na caminhada, não se deixando levar pelos convites ímpios, mas estando ali como que plantado à beira de um lago, sendo regado pela palavra, pela boa mão de Deus. Uma planta bem regada. Profeta Isaías, ele nos fala sobre isso.
Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado. Olha como Deus é amoroso. Mas também a palavra de Deus diz que a nossa vida tem que ser podada para a glória do Senhor. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Porém, todo o que der fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais frutos ainda para a glória do Senhor. Que devido, quando nós falamos sobre Salmo, no devido tempo, dá o seu fruto. Que fruto é esse? É que a folhagem não murcha. Esse fruto são as atitudes. E a nossa principal atitude deve ser adorar a Deus. E a nossa adoração flui também com o nosso testemunho. Mas começamos então aqui a falar baseado em Apocalipse 15. Mas, pastora Noaci, bonito aquele texto de Apocalipse, mas como toda essa sua explanação tem uma conexão com o texto de Apocalipse. 15, verso 2. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, como nós cantamos: grandes são as tuas obras, Senhor. Esse mar de vidro é lindo, gente. É muito lindo esse mar de vidro, sabe por quê? Esse mar de vidro é uma dimensão escatológica da realidade que nos aguarda, que espera. E esse mar de vidro, ele teve uma dimensão soterológica lá no início do Antigo Testamento. O mar de vidro foi prefigurado por Salomão em 1 Reis 7, a partir do verso 23, também em 2 Crônicas, capítulo 4. Só que ali Salomão fala do mar de bronze. Na construção do templo, o Senhor diz: você tem que construir uma grande bacia, tipo uma piscina de bronze, e vai encher de água. E os sacerdotes, aqueles que iam ministrar, aqueles que estavam no culto, precisavam banhar, simbolizando pureza, compromisso, consagração. Ninguém poderia vir à minha presença se não passasse por esse mar de bronze. Mas essa grande bacia, amados, tem também instruções que Deus dá de uma forma simbólica belíssima. Lá, a palavra de Deus diz que existiam para segurar essa bacia 12 bois, dividido em 4 porções de 3, olhando cada um para um lado da terra, norte, sul, leste, oeste. E ali simbolizava as 12 tribos. Não somente isso. Os 4 pontos cardeais. A universalidade da adoração a Deus. A adoração a Deus tem que ser e é universal. Filipenses 2:10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus. Somente nos céus? Não. Na terra. Calma, ainda tem mais. E debaixo da terra. É a universalidade. Ele é digno de todo louvor e toda glória, somente Ele. Tudo que existe vai celebrar o seu nome e curvar-se em adoração a esse nosso amado Deus por meio de Jesus. Esse texto nos mostra as bases da nossa adoração, amados, através do canto, que deve ser a flor da devoção. Precisamos entender essa narrativa, uma narrativa dos últimos tempos, escatológica, que aponta para o princípio da salvação, do resgate da salvação do homem. Esta referência aqui em Apocalipse 15, amados, ao cântico de Moisés, aponta para o cântico de Moisés, amados, em Êxodo 15 também. O cântico do Cordeiro é uma síntese e um aperfeiçoamento do cântico de Moisés em Êxodo. Em Apocalipse, é um cântico de louvor, e não somente exalta as obras de Deus, mas estabelece um paralelo entre a libertação do povo de Israel sob Moisés e a libertação do Cordeiro de Deus. Cristo, que nos proporciona este novo cantar.
O ato de entoar esse cântico indica uma celebração jubilosa que Deus faz na vida daqueles que foram alcançados pelo Cordeiro. A referência de Moisés como servo, como também a natureza do Cordeiro, estabelece um elo de continuidade, porque Moisés era uma tipologia de Cristo. Ele foi chamado por Deus para resgatar o seu povo do Egito. E Deus mandou seu Filho para nos resgatar deste Egito, que é este século, para a sua glória. A adoração acontece num contexto de reconhecimento da justiça e verdade de Deus, exaltando o seu caráter. O Deus que é reconhecido como Senhor é exaltado, todo-poderoso. Amados, o fato que esse cântico está sendo entoado por aqueles que venceram em um ambiente triunfal indica a adoração e a louvação são respostas e intervenções divinas na história. Portanto, o que num primeiro momento podemos entender é que cantar para o Cordeiro, como nós cantamos, é a resposta de um coração que foi alcançado pela graça e que é vitorioso, por isso canta a vitória e exalta o nome do Senhor. Porém, existem alguns pontos que precisam ser mencionados para que possamos entender de forma mais prática como isso acontece na nossa vida dia a dia. O canto de libertação, esse cântico do Cordeiro de Moisés, em Apocalipse 15, que aponta para Êxodo 15, é um canto que começa no Êxodo, quando da libertação do povo de Deus no Egito, o livramento do Mar Vermelho. Foi depois que Moisés passou com o povo de Deus pelo Mar Vermelho, ele entoou esse cântico, o cântico daqueles que foram libertos. Êxodo 15, verso 1 e 2. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Este é um ensaio de toda a caminhada do povo de Deus entre Gênesis e Apocalipse, amados. Criação, queda, redenção e consumação. Este cântico é o resultado de uma caminhada do povo de Deus no deserto que nos faz entender coisas importantes para o nosso dia a dia. É preciso disposição, esforço para caminhar, pois essa caminhada exige esquecer das coisas que para trás ficam. Filipenses 3 já fala sobre isso. E o tempo dessa caminhada, amados? O tempo desta caminhada significa morrer para o mundo. Paulo, quando foi impactado pela graça do Senhor, pelo Senhor Jesus, lá em Atos 9, a palavra nos diz que ele ficou 3 dias cego, sem comer nada, em jejum, e não bebeu nada. Ali ele teve a sua experiência pessoal com Deus. Deus falou ao seu coração. Mateus 12:40 nos diz que Jesus, porque assim como esteve Jonas 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus morreu para o mundo, venceu a morte, ressuscitou, que nós vamos celebrar daqui a pouco. 3 dias, Jonas, Jesus, Paulo e vários outros exemplos. Mas 3 dias foi o que o Senhor disse. Moisés vai até o faraó e diz: deixa ir o meu povo a caminho de 3 dias no deserto para celebrar uma festa para mim. Isso se aplica à nossa vida, amados. 3 dias no deserto é a nossa caminhada. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas o deserto é um lugar árido, um lugar de dificuldade, de desafio, e é um lugar de solidão, onde você tem que estar a sós com Deus. Mas tudo isso é cuidado de Deus para com seu povo, tratando, regando e podando. Mas, meus amados, nós fomos chamados para nos alegrarmos em Deus.
E essa alegria é a comunhão com Deus por meio de Jesus. Portanto, quando nós lemos Apocalipse 15:3, e entoavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro, isso reflete, deve refletir na nossa vida. O cântico de Moisés é um cântico que celebra a libertação. Quando nós cantamos, nós estamos cantando e adorando, celebrando a libertação por meio de Jesus. Então os nossos lábios devem refletir aquilo que está em nosso coração, a nossa vida transformada. A adoração através do canto congregacional é a expressão de uma vida resgatada por Cristo para Deus. Mas quando isso acontece, quais são as bases de todo esse entendimento para que eu possa aplicar isso na minha vida dia a dia? Primeiro, nós cantamos, nós louvamos, devemos louvar e devemos cantar, porque nós cremos na providência de Deus diante dos mares da vida. Êxodo 15, Israel precisou confiar em Deus, mas em Êxodo 14, nos fala, 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo foi chamado a confiar em Deus. A verdadeira adoração, o verdadeiro canto, o louvor, nasce da fé, da confiança a Deus, mesmo em meio às tempestades, à travessia, a um mar que se fecha na nossa frente, um mar vermelho. Eu não sei qual é o teu mar vermelho. Você olha para trás e vê o exército, o faraó, os problemas cada vez mais se aproximando, a angústia. E você vê que de repente está difícil a caminhada. Um mar vermelho, mas você não tem sequer um barco, uma balsa para atravessar, você tem que ir. Mas você precisa lembrar, o Senhor pelejará por vós. Êxodo 14:14. E o povo entendeu isso. Mas o povo entendeu, sim. A verdadeira adoração não nasce apenas da vitória alcançada, mas primeiramente da fé depositada em Deus, enquanto ainda estamos diante dos obstáculos, amados. E Deus nos trata como? É nessa caminhada de 3 dias, é diante de um mar intransponível aos nossos olhos, que somos podados, que somos também regados, que somos tratados por Deus. O crente canta porque sabe que Deus abriu o mar vermelho e continua governando todas as circunstâncias da nossa vida. Os mares, amados, podem assumir formas diferentes, enfermidades, problemas familiares, pessoais, de relacionamento, problemas financeiros, empresariais, enfim, não sabemos. Cada um tem as suas dificuldades. Qual a sua luta? Qual é o teu mar vermelho? O que você tem enfrentado? Você tem que lembrar, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você confia que Ele pelejará por você? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Orar de joelho, não somente orar, mas chorar diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou para Deus, reconhecendo a tua fragilidade, o teu fracasso, a incompetência, e reconhecendo o amor de Deus, a sua providência? Amados, nós precisamos louvar, porque nós precisamos crer na providência de Deus diante dos mares que aparecem na nossa vida. Mas não somente isso, mas crer que Deus está sendo providente, está cuidando de nós e tratando da nossa vida. Orar, interceder e ter fé. Mas também, o nosso canto deve ser resultado de uma obediência à voz de Deus para seguirmos adiante. Isso me chama a atenção porque o povo de Deus estava angustiado, o mar estava ali à sua frente e lá vinha o exército. Chegaram para Moisés, Moisés, clama a Deus. Será que não existia sepulcro suficiente no Egito para nós vamos morrer aqui nesse deserto? E Moisés, debaixo daquela pressão, se dirige para Deus. E quando ele vai orar a Deus, lá em Êxodo 14, ainda 15, Deus simplesmente diz: espera, Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem, caminhem. É para caminhar. Vocês não confiam na minha palavra? Então caminhem. Deus abriu o caminho quando Israel começou a caminhar. Israel precisou caminhar
A fé bíblica, amados, não é passiva, não apenas fica guardada no coração, escondida num canto da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, não. Ela precisa ter uma atitude baseada nos princípios bíblicos. Você lembra que nós falamos aqui logo no início sobre o Salmo 1? Eu acho muito bacana esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é caminhar diante de Deus. Como? Você que trabalha numa empresa, e essa empresa tem amigos queridos, mas são amigos que são ímpios, que não são cristãos, e chega sexta-feira e te convidam, lá em casa vai ter um churrasco, vamos para lá. Mas você sabe que não é só o churrasco, vai ter muita bebida, vão ter coisas que você não aprova de acordo com a palavra de Deus. Como é que você fica? Nessa hora, Deus está dizendo, tome a sua atitude, abrace, agradeça e diga, não, eu não vou poder ir. Ah, você não pode não, porque eu tenho um compromisso. Ah, você tem um compromisso? Tem. Não, e você não estaria mentindo. Qual é o compromisso que você tem? É com Deus. Eu tenho um compromisso e eu não posso ir. Mas, transmito meu abraço a todos. Amados, isso é muito sério, porque é o nosso testemunho daquilo que nós estamos caminhando. Não somente ter fé que Deus vai abrir o mar vermelho, mas tomar atitudes de forma coerente com a palavra de Deus. O louvor genuíno, quando nós cantamos, deve ser fruto de um coração que aprende a seguir a direção do Senhor, mesmo quando não compreende os seus caminhos. Muitas das vezes, eu tenho muitas vezes que eu não compreendo os caminhos do Senhor, eu confesso a vocês. Eu peço a Deus, eu oro, mas eu não estou compreendendo, Senhor. E Deus simplesmente diz, vai, marche, continue caminhando. E Deus é tão maravilhoso que a cada momento a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção tem sido depositada na minha vida, na vida da minha família. E Deus tem sido um Deus gracioso. E eu não entendo, apenas preciso cantar, louvar e engrandecer o seu nome. Muitas vezes, amados, Deus não remove imediatamente os desafios. Ele nos chama para avançar confiando na sua presença. Você não pode ter apenas a fé guardada no seu coração. Ela tem que se materializar nas tuas atitudes. O povo que canta em Êxodo 15 é o mesmo povo que decidiu, que ouviu e marchou em Êxodo 14. O povo que cantou no Êxodo 15, no 14, ele teve fé, ele obedeceu e caminhou. O que diz Hebreus 11, 29? Fala que pela fé atravessaram o mar vermelho como se fosse por terra seca. E o que Tiago nos fala sobre isso? Capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amados, temos que praticar, tomar atitude. Ter fé e tomar atitude no dia a dia. Mas o nosso canto, a nossa adoração, aquilo que flui dos nossos lábios, com o mover do Espírito de Deus, precisa ser baseado naquilo que cremos na providência de Deus diante dos mares da vida. Mas também porque nós confiamos, e confiar nos leva a obedecer à voz de Deus e seguirmos adiante. Precisamos seguir adiante, ter fé e obedecer. Mas, amados, esse texto ele é riquíssimo e ele nos traz também uma terceira aplicação. O nosso canto é porque nós reconhecemos o seu cuidado, possuímos um coração grato a Deus. Temos tido um coração grato a Deus? Você sabia que você está aqui hoje à noite? Porque Deus, Ele derramou sua graça e misericórdia sobre a tua vida hoje de manhã? Você podia não estar aqui. Você está aqui porque Deus te abençoou. Deus fez com que você tivesse uma noite, independente de insônia ou não, mas você amanheceu, tomou seu café e Deus te abençoou para que você estivesse também aqui hoje à noite. Isso não é motivo de gratidão? Você sabe quantos livramentos Deus tem derramado sobre a tua vida? Eu não sei da minha, eu sei que são muitos. E Deus tem derramado livramento sobre a tua vida, de tantas coisas que nós nem percebemos, porque Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Deus tem feito isso.
E o nosso canto tem que ser uma gratidão a esse Deus, amados. Não podemos ficar com os lábios fechados. Nós temos que louvar a Deus, temos que engrandecer ao Senhor. A nossa voz tem que ser a expressão de um coração transformado, cheio de fé, que moveu a nossa vida para caminhar. E agora agradece a Deus por tudo que Deus tem feito. Não feche os seus lábios. Louve a Deus. Deus te ama, Ele é o nosso Abba Pai, nosso Pai querido, Pai amoroso. Ele tem cuidado da nossa vida. O cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, é uma celebração da vitória concedida pelo Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Êxodo 15:1. Israel reconheceu que a libertação veio do Senhor. Ele precisou crer, o povo precisou crer e obedecer, caminhar, vencer e agradecer a Deus. Da mesma forma, a igreja canta porque recebeu uma redenção ainda maior. A ceia do Senhor, símbolo da nova aliança em Cristo. Nossa maior vitória não é sobre um exército humano, amados, um exército terreno, mas sobre o pecado, a morte de Satanás por meio da cruz, da ressurreição de Jesus. Por isso, o nosso louvor, quando nós adoramos, deve ser uma expressão de gratidão por essa vitória. Cantamos que fomos perdoados. Você sabe que você foi perdoado? Pelo sangue de Jesus? Devemos cantar em gratidão. 1 Coríntios 15 nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é vitorioso por meio de Jesus. Sabe, e tem um texto que também me chama a atenção lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha como é belíssimo que ele diz. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele completa: com gratidão em vosso coração. O que o nosso coração está produzindo em nossos lábios? Eu vou repetir essa frase. O que o nosso coração está produzindo em nossos lábios? Você se lembra dessa frase? Alguém se lembra? Eu lembro. Foi uma frase do reverendo Antônio hoje pela sua mensagem de manhã. Falando que o coração move aquilo que nós declaramos. E como é que está esse mover? Os sentimentos que se materializam através da voz dos nossos lábios. Quem esteve aqui de manhã vai se lembrar dessa frase na exposição da sua palavra. O cântico de Moisés nos ensina que o louvor não é apenas uma expressão musical. Não, amados. É uma resposta de uma vida transformada pela ação de Deus. Se a tua vida é transformada, você vai louvar a Deus, sozinho, em casa, no carro, viajando. As pessoas passam, você está com o vidro do carro fechado e você está cantando sozinho aqui dirigindo. Você está louvando a Deus, que a tua vida foi transformada. Amados, do mar vermelho, que são os desafios da nossa fé, passando pelo mar de bronze, no templo de Salomão, esse mar de bronze precisamos guardar no nosso coração, que busca a santificação, uma vida correta, uma vida pura para se apresentar diante de Deus, que aponta para o mar de vidro, que já é a plenitude da santidade. No céu não vai ter pecado. Ali todos nós estaremos puros, restaurados e cantando o cântico do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor por isso. Passando pelo mar de bronze, a santificação da nossa vida, chegar ao mar de vidro, que é a consumação em Cristo para a adoração a Deus. Do cântico de Moisés ao cântico do Cordeiro, a história da redenção é marcada pelo louvor do Senhor. Aqueles que confiam na providência divina, obedecem a sua palavra, reconhecem as vitórias em Cristo e louvam o seu nome com gratidão. O cântico que começou na libertação do Egito e aponta para Apocalipse 15, o cântico do Cordeiro, continuar ecoando por toda a eternidade. E deve ser esse cântico que deve ser o nosso hino oficial dia a dia. Um cântico de gratidão, reconhecendo as vitórias do Senhor, primeiro sobre a nossa vida e depois sobre a nossa caminhada. Por isso, creia, busque cada vez mais crer, confiar no Senhor diante dos desafios, dos mares da vida que você tem enfrentado.
Mas não somente creia, tome uma atitude, obedeça. Obedeça segundo a palavra de Deus. Mas agradeça, independente da situação, que os teus lábios louvem agradecendo. Amados, eu quero dizer que faço minhas as palavras do teólogo, escritor John Owen. Ele diz: o sermão deve primeiro pregar aquele que o profere. Então esse sermão falou primeiro para mim, para a minha vida. E meu desejo é que ele fale ao teu coração. Primeiramente eu, que fui edificado com a palavra do Senhor. Agora todos nós juntos, creiamos na providência de Deus. Obedeçamos a sua voz. Coloquemos em prática a fé que tem movido o nosso coração. Mas não nos esqueçamos de agradecer a Deus, cantando o cântico do Cordeiro. Grande e admiráveis são as tuas obras. Ele fez uma obra na tua vida, e isso é admirável. Fez uma obra na nossa vida, fez uma obra na vida de cada um que está aqui. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, Senhor nosso Deus. Que possamos desenvolver cada vez mais essa fé no nosso coração, amados. Mas que possamos obedecer de acordo com a palavra de Deus. Mas que possamos ter os nossos lábios sempre dispostos a louvar a Deus com gratidão, exaltando o seu nome pela vitória que Ele nos tem dado, pelo sustento, pela providência, pelo perdão. O perdão principal e o motivo principal do nosso canto é o perdão em Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, o amor que nos alcançou. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, a tua palavra é belíssima. A tua palavra, Deus, nos ajuda a compreender a tua vontade. Ó Pai, te pedimos em nome de Jesus que possamos colocar em prática, ó Deus, aquilo que fomos despertados pela tua palavra no dia a dia, para que os nossos lábios sempre possam proclamar o teu nome, ó Deus, com gratidão. Bendito sejas. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.